Olá a todos e a todas, me chamo Karina Nimara, sou pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, faço parte do grupo de pesquisa em Arqueologia e Gestão do Patrimônio Cultural na Amazônia, com a pesquisa intitulada Práticas de Arqueologia Pública e Educação Patrimonial no Médio Solimões, Amazonas, orientada pelo Dr. Eduardo Cazu. O tema de pesquisa surgiu dentro do GP Arqueologia, ao debater os desafios da pesquisa em campo, em especial, o contexto social existente nos sítios arqueológicos, estudados pelo grupo. E aí, é nesse sentido que minha pesquisa tem relação direta com as pessoas que habitam e se envolvem com os sítios arqueológicos de múltiplas formas. Como vocês observaram, o título da minha pesquisa carrega os termos educação patrimonial e arqueologia pública. Bom, entende-se por educação patrimonial um conjunto de ações contínuas que percebe a educação dentro de uma perspectiva que aposta na cultura como princípio norteador e tem desdobramentos importantes para a dinâmica de constituição e de preservação do patrimônio cultural como um todo. Já a arqueologia pública, ou arqueologia com o público, visa um conjunto de ações e de reflexões que objetiva saber a quem interessa o conhecimento produzido pela arqueologia, de que forma essas pesquisas afetam a sociedade e como estão sendo apresentadas ao público. Bom, e nessa perspectiva, essas duas abordagens se mostram como meios pelos quais pode ser possível construir um espaço dialógico e democrático, de maneira que tanto o conhecimento local, memórias e histórias de vida das pessoas que convivem com o patrimônio, como as expectativas dos profissionais que atuam com ele, sejam contempladas. Dito isso, o nosso objetivo é compreender quais são as relações que os moradores da cidade de Tefé e algumas comunidades da RDS Amanã e Flona Tefé estabelecem com seus patrimônios arqueológicos locais e quais teias de significados estão tecidas sobre eles. Bom, a metodologia utilizada se deu como levantamento biográfico, a etnografia arqueológica, ações de educação patrimonial e a arqueologia pública, além de entrevistas e questionários. É importante salientar que essas atividades e as ações, elas vão ser avaliadas em conjunto com os moradores. Bom, as etapas da pesquisa. Bom, a pesquisa ela está dividida em 4 etapas. Área urbana da cidade de Tefé, a segunda, comunidade da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, a terceira, com comunidades da Floresta Nacional de Tefé, e a quarta é destinada à elaboração de um diagnóstico patrimonial. Mas devido à pandemia, parte do cronograma de atividade não pôde ser cumprido, e o que será necessário realizar uma reorganização do mesmo. Como é possível ver, minha pesquisa tem relação direta com as pessoas, e não falar com as pessoas, devido ao isolamento social, fez com que eu buscasse outras alternativas para desenvolver a pesquisa. Assim, as minhas observações focaram na cidade de Tefé. Desse modo, vou apresentar de forma preliminar os resultados das observações realizadas na cidade de Tefé e dos diálogos possíveis ocorridos antes da pandemia com os moradores. Bom, a cidade de Tefé está localizada no norte do Brasil, estado do Amazonas, aproximadamente 500 quilômetros da capital Manaus. Possui uma população de 61.453 pessoas. E, segundo pesquisas, a história da cidade é marcada pela política pombalina, que visava a criação de vilas, pelo estabelecimento de missões e pela resistência dos povos indígenas que ali viviam na região por gerações. Hoje,
A cidade de Tefé é o principal polo comercial da região do Médio Solimões, e é através do porto que pessoas e bens de várias comunidades acessam a cidade e circulam cotidianamente. Bom, é no caminhar pela cidade, no observar a cotidianidade, que podemos ver vários elementos que estão associados ao modo de vida dos tefeenses, que podem ser considerados como aquilo que denominamos patrimônio. A vida urbana, ela é regida tanto pelos fluxos de água do rio, por conta que, no período de seca, a praia aparece e modifica a dinâmica dos moradores, tanto a dinâmica de lazer, quanto a dinâmica de trabalho. Na fotografia 2, a gente pode ver um retrato dos alimentos, né, da feira municipal. Estão ali os cheiros, os sabores, os temperos, que são próprios da culinária tefeense. E é também no circular que ouvimos os diversos idiomas, em especial dos grupos indígenas. Assim, coisas e objetos compõem o repertório do que é estar em Tefé e pertencer a este lugar. Também é no caminhar que observamos as construções que, por sua arquitetura, destoam das demais. Estão ali como registros materiais do que foi vivido no passado, como, por exemplo, o Hotel Antigo, a Casa Verde, número 4, né, que está na imagem, construída pelos padres para abrigar um seminarista que mais tarde se tornou um historiador, o senhor Protásio Lopes de Souza, que dá nome à Biblioteca Municipal de Tefé. Já a Casa 5, construída para a moradia da família Batalha, funcionava nela também uma escola de tatilografia. Bom, assim, as edificações de vários períodos da história de Tefé se mostram como um documento material que deve ser lido e interpretado a caminho de entendermos a dinâmica da cidade, da vida social da cidade e dos seus patrimônios. Essas fotografias, elas registram parte do templo católico em distintos momentos. A primeira sequência de fotografia mostra uma cidade há 70 anos atrás. Já a segunda mostra uma cidade preparada para o festejo de Santa Teresa, que anualmente acontece na cidade. Já a imagem 3 mostra que a cidade vive em constante mutação e mudança, no caso. E aí esse conjunto de imagens indica que a cidade pode ser um lugar de memória e de história, mas também é um lugar de dinâmica, porque a cultura, ela é algo dinâmico. E aí, nesse sentido, a gente passa a entender esse cenário urbano, e é dentro também desse cenário urbano que o GP de Arqueologia, através do projeto de pesquisa Arqueologia Urbana na cidade de Tefé, da arqueóloga Georgia Araújo, identificou 4 sítios arqueológicos: Sítio EA, Abial, Colônia Ventura e Centro. E aí observou-se que as pessoas que residiam em torno do sítio EA e Centro pouco tinham contato ou sabiam das existências desses vestígios arqueológicos. E aí, mais disso, acreditamos que isso tenha acontecido por conta que esses sítios estão localizados dentro de áreas que, apesar de públicas, seus usos não possibilitavam esse contato direto com os vestígios. Já a respeito dos sítios Abial e Colônia Ventura, localizados nos bairros das mesmas denominações, a relação dos moradores ela é muito mais afetiva. Segundo eles, eles relatam, né, que desde criança encontravam-os pela praia e brincavam com esses vestígios. E alguns chegavam também a colecionar esses artefatos também. E aí, nesse sentido, que a gente pode compreender que na fala, né, desses moradores, como esses vestígios tornaram-se coisas de fazer parte da paisagem e de suas próprias biografias, tanto coletivas quanto individuais. É interessante também perceber que
quando nós estávamos dialogando com esses moradores, eles falavam, e falamos de patrimônio, eles também falaram dos prédios antigos da cidade, e aí denominaram como um patrimônio histórico. E, assim, analisando de forma inicial os relatos desses moradores, os vestígios arqueológicos são patrimônio por estarem presentes no cotidiano e nas práticas sociais. Já os prédios antigos são tidos como patrimônio por estarem inseridos nas narrativas de construção da cidade, onde alguns membros da família vivenciou essa constituição do passado, e entre essas edificações, né, que são bastante citadas por esses moradores, está o antigo Centro de Belas Artes, que está ilustrado aí na imagem 2, e o Seminário de Tefé, na imagem 3. E aí, com isso, entendemos que, de forma também preliminar, que os vestígios arqueológicos e os prédios antigos, que denominamos de patrimônios, são dotados de sentidos diversos por parte dos moradores da cidade de Tefé. Consideramos que discutir o que é patrimônio é um campo de muitos conflitos e tensões. Como vimos, apesar da pesquisa estar em estágio inicial, há muito ainda para observar, ouvir e dialogar. E entende-se que é preciso estudar em conjunto as relações entre pessoas e patrimônios, porque tanto a relação com o patrimônio arqueológico, quanto outras categorias de patrimônio fazem parte da mesma teia de significado desses moradores. Na nossa apresentação, ela se baseou nas seguintes referências bibliográficas. Grata pela atenção.